Olá, querido aluno do Cursinho Municipal José Bispo. Nos encontramos aqui no nosso encontro semanal para refletirmos sobre a filosofia do Enem, tá certo? Me chamo professor Evandro Oliveira e vamos mais uma vez perfilhar por estes caminhos que muitos pensadores fizeram e fazem de antigamente até os dias de hoje, tá certo? Então, a filosofia nasce aí por volta do século VII antes de Cristo, né? Do século VII ao século VI antes de Cristo, e vai é, se transcorrer até os dias de hoje, né? Então, na aula passada, nós estávamos nos contextualizando sobre a filosofia, né? Falando, no geral, aquele conceito que nós trazemos desde do ensino médio, né? Que a filosofia é nada mais, nada menos do que ser amigo da sabedoria, tá certo? E na aula passada, né? Nós encerramos os nossos minutos de aula tratando da atitude filosófica, né? A atitude filosófica vai ser justamente dentro da filosofia esse diferencial, né? Vai ser esse diferencial porque é a partir dela que a filosofia vai se consolidar, né? Até falávamos que durante muito tempo sustentou-se a terra do geocentrismo, né? Perdão, a terra não, a teoria do geocentrismo, né? E depois, é, justamente por conta dessa atitude filosófica, não se teve mais a teoria do geocentrismo, tendo assim uma nova teoria, a teoria do heliocentrismo, tá certo? Isso já foi como exemplo, um modelo de atitude filosófica, tá certo? Então, o filósofo, o filósofo não aceita as coisas como elas estão, né? Então, parte da filosofia, ou seja, o miolo da filosofia, ela se articula a partir do questionar, né? No aforisma quinto da Metafísica de Aristóteles já dizia: pela admiração, os homens chegaram e chegarão à origem incessante do filosofar, tá certo? Então, tudo parte da admiração. A palavra pathos, do grego, pathos, é que vai traduzir essa realidade da admiração do grego, tá certo? Então, nós já podemos datar que a filosofia ela teve, de certa forma, ela teve origem, local e espaço, tá certo? Então, o local onde a filosofia nasceu, obviamente, a filosofia nasceu na Grécia, né? Então, a filosofia aí nasceu entre o século sétimo, né? Século sétimo e o século V antes de Cristo, tá certo? Então, muito mesmo antes do nascimento de Cristo, as civilizações antigas da humanidade já, de certa forma, perfilhavam este caminho que é o caminho da sabedoria, é o caminho do saber, é o caminho de querer saber de onde veio o homem, de onde o universo se originou, né? Ou seja, todos estes questionamentos que assola a humanidade, que assola a ciência, que assola os estudiosos até o dia de hoje, né? Obviamente que nós temos teorias, né? Nós temos teorias de como nasceu tudo isso, de como nasceu a humanidade, de como nasceu o homem, né? Mas nenhuma teoria por si só é comprovada 100%, né? Como o próprio nome diz, já é teoria. Teoria do Big Bang, que é uma teoria científica, teoria do criacionismo, que é uma teoria bíblica, religiosa, tá certo? Enfim, então tudo isso foi é, a base
para a origem histórica e da filosofia, tá certo? Então, nós vamos agora aqui remontar ao século VII e início do século V, né? Antes de segue do século VII ao século VI antes de Cristo, né? Na região da Jônia, na região da Jônia, certo? Que é justamente aqui está um pouco, né? A região da Jônia tem um mapa aí, mapa da Grécia. A civilização grega desenvolve-se no Mediterrâneo Oriental, tá certo? Então, tem aí um pouco da Grécia Antiga, ok? Então, nós vamos observando que uma das grandes questões em relação ao nascimento da filosofia é saber o porquê de seu nascimento, certo? Porque ela nasceu especificamente com os gregos, tá certo? Então, já que a filosofia é uma forma de saber, né? Que tentou entender o mundo nos dias de outrora e também nos dias de hoje. Então, por que se atribui que a filosofia é especificamente dos gregos, né? Então, nós vamos ter aí a tese do milagre grego, né? Que defenderá que a filosofia surgiu na Grécia como um verdadeiro milagre, ou seja, que não houve qualquer precedente para o seu surgimento, né? Então, essa expressão milagre grego vai realmente dizer que a filosofia nasceu na Grécia, pronto. Nasceu lá, obviamente, a gente poderia perguntar por que Jesus, nosso Senhor, não nasceu aqui no Piauí, ou nasceu em outro lugar, já que ele é salvador da unidade, nasceu justamente lá na região oriental, né? Então, nós vamos entendendo que nasceu, então foi um milagre, então a filosofia ter nascido na Grécia. Quanto a isso, não se tem questionamento, tá certo? Já temos a outra tese, que é a tese do orientalismo, né? Que dirá que a filosofia nasceu com as transformações realizadas pelos gregos sobre conhecimentos advindos dos povos orientais, né? Como a agrimensura dos egípcios, a astrologia dos babilônicos e outros povos, né? Então, essa teoria do orientalismo vai dizer que os gregos tiveram contato com o conhecimento advindo de outros povos, e aí, devido a esse contato com o conhecimento advindo de outros povos, como na arquitetura, na agrimensura dos egípcios, né? Os egípcios construíram essas pirâmides, historicamente falando, é, é, hoje, um professor de física, um professor de matemática, ele tenta entender como foi que naquele tempo um arquiteto, um engenheiro, como foi que naquele tempo, sem condições tecnológicas, sem ferramentas poderosas como a gente tem, como um guindaste, né? Que um guindaste hoje consegue levar qualquer peso a uma altura enorme, e naquele tempo, como foi que os egípcios conseguiram construir aquelas pirâmides, né? Com toda aquela arquitetura, com todo aquele planejamento, com toda a sua divisão dentro da própria pirâmide, né? Uma parte ficava, o que a gente chama de cômodo hoje em dia na nossa linguagem, né? Hoje tem a sala, tem a cozinha, você em cada cômodo tem a sua organização e seu dinamismo próprio, né? Na cozinha faz a comida, na sala você pode ter uma sala americana, que é a sala de estar, que pode ser a cozinha conjugada com onde fica a TV, enfim. E naquele tempo, com a astrologia dos babilônios, né? E a agrimensura dos egípcios, já se conseguia aí elencar essa tese, tá certo? Então, nós temos essas duas teses históricas como explicação de a origem da filosofia. Por que nós vamos nos deter sobre a origem da filosofia? Porque uma dica que eu dou para você é, durante esse nosso estudo, alguns momentos são fortes para você aprender, para você poder, de certa forma, estar situado no Enem, né? Assim como vocês vão estudar com o professor Rubens na história, né? Idade antiga, aí depois idade
Média, Idade Moderna, a filosofia também ela segue um pouco esse curso histórico, né? E é sempre importante lembrar que no início a filosofia apresenta uma característica, no final ela apresenta outra característica e tem um fato sempre marcante, a transição, né? Então nós vamos falar da filosofia antiga, até umas 10 aulas para frente, né? E depois, na hora que a gente for mudar da filosofia antiga para a filosofia da Idade Média, ou então a filosofia helenista, nós vamos tendo aí as características marcantes desse período, né? Então, é importante que o estudante, é, como ele relaciona os fatos históricos na transição de cada idade, de cada era, né? De cada tempo da história, na filosofia também, isso é meio que semelhante, tá bom? Então, acredita-se atualmente que a filosofia foi fruto das condições históricas da Grécia dos séculos 7 e do século 6 a.C., que proporcionaram condições favoráveis ao surgimento desse novo modo de pensar, tá certo? Condições históricas geográficas que nós vamos ver. Tais foram os fatos que contribuíram para estas condições. A primeira, nós vamos aí atestar as viagens marítimas, tá certo? Primeira condição que fez com que a filosofia aí, nesse caso, nascesse na Grécia. De que maneira nós podemos entender que as viagens marítimas contribuíram para, de certa forma, o surgimento da filosofia, né? Então, tais viagens ajudaram no desencantamento do mundo. Olha que expressão bonita, aluno do cursinho JB. O que você entende por desencantamento do mundo? É lindo demais essa expressão filosófica. Então, tais viagens ajudaram no desencantamento do universo, na desmistificação da natureza, quando os homens, presta atenção, quando os homens, viajando da natureza, em alto mar, percebem a inexistência daquilo que os mitos narravam como monstros marinhos, abismos e terra dos deuses, os quais faziam parte do imaginário do povo daquela época. Dessa forma, as viagens marítimas são como o estopim que detona um gradativo descrédito das explicações mágico-imaginárias da natureza, né? Então, desencantamento do universo, as viagens marítimas efetuadas pelos gregos naquelas condições históricas geográficas proporcionaram para eles o desencantamento do universo, né? O que é que significa, meu querido aluno, desencantamento do universo? É simples, né? É, os homens saíam no alto mar, né? Vinha as tempestades, né? Vinha o aumento do nível das águas e aqueles barcos feitos de madeira, navios, faltavam naufragar, relâmpagos, trovões e tudo aquilo se atribuía aos deuses, né? E aí, com a frequência dessas viagens marítimas, os homens foram descobrindo que não era nada de deuses, né? Eram fenômenos da natureza, né? Assim como eu estou aqui, bem tranquilo, dando essa aula para vocês, e de repente, pô, um trovão seguido de um relâmpago acontece, eu vou me assustar, como diz o ditado, como diz a avó com um netinho, né? Não assusta ele, senão ele cai o vento, né? Então, se eu estou bem aqui tranquilo, sem esperar que algo aconteça, pá, de repente um estouro. E aí acontecia com aqueles homens em alto mar, né? E tudo aqueles fenômenos da natureza, tempestade, furacão, era atribuído aos deuses, né? Então, com a prática cada vez mais e o aperfeiçoamento dessas viagens marítimas, né? O homem entendeu que aqueles fenômenos eram naturais
e que não tinha nada a ver com os deuses, né? É interessante notarmos a estreita ligação que uniu os gregos ao mar e a importância deste para o progresso daquela civilização, né? Então, essas viagens marítimas contribuíram para o desencantamento do universo, né? Não eram os deuses que estavam no mar, mas fenômenos ligados à natureza que aconteciam de qualquer forma, em qualquer tempo, em qualquer época e espaço, tá certo? Outra questão importante aí, pessoal, a invenção do calendário, né? Então, é, a invenção do calendário trouxe aos gregos o domínio do tempo, né? Imagine, naquela época, dizer que o homem dominaria o tempo, né? Foi um fato estarrecedor, ou melhor dizendo, foi um fato ligado de uma enorme evolução, tá certo? Então, nesse sentido, a invenção do calendário, né? O ano tem começo, meio e fim, né? Durante a história da humanidade, o calendário sofreu algumas alterações, né? Por exemplo, os povos islâmicos, eles seguem um calendário, né? O cristianismo, nós seguimos o calendário cristão, né? Que foi definido aí, não sei em que época da história, né? O calendário cristão, tá certo? E aí, tem uma organização própria, cada calendário, mas o importante é entender que tem aí a questão do domínio do tempo, né? O domínio do tempo, se no contexto dos mitos eram os deuses que determinavam o tempo e eventos da natureza, né, como as estações do ano, agora com a divisão do tempo e o modo de calculá-lo, os homens tornam-se capazes de identificar com a sua regularidade, tá certo? E aí, desde então, esse domínio do tempo, né, é, deu aí ao homem essa emancipação também do domínio dos deuses, tá certo? Outra coisa interessante é o surgimento da vida urbana, né? Com o crescimento do comércio, né? É interessante que o surgimento da vida urbana está ligado aí às atividades comerciais, tá certo? Então, com o surgimento do comércio, impulsionado pelas trocas comerciais possíveis, graças às viagens marítimas, algumas cidades se despontam como centros comerciais. E a primeira dessas cidades, né, é Mileto, né? É Mileto, que está aí, né? Por isso que nós vamos, uma hora, tratar de um filósofo que é de Mileto, né? Tales de Mileto, o primeiro filósofo, né? Então foi lá, né, devido a essas trocas comerciais e às viagens marítimas, né? Que vai aí surgir essa primeira cidade, esse primeiro centro, que é Mileto, né? Que não, por acaso, é a cidade natal da filosofia, né? Então, na transição do mito ao logos, que nós vamos ver mais na frente, foi a cidade de Mileto que inaugurou essa forma de pensar diferente, né? Então, tal crescimento faz surgir uma nova classe constituída de comerciantes e artesãos, que representam um outro polo de poder, opondo-se à aristocracia de sangue e proprietários de terra, né? Que até então representavam e detinham o poder da cidade. Essa nova classe, como uma espécie de mecenas da antiguidade, investiu e estimulou as artes, tá certo? O desenvolvimento das técnicas e o conhecimento, o que proporcionou um ambiente propício ao surgimento da filosofia, né? Então, aí é isso a terceira característica que é importante para evidenciarmos as condições históricas da filosofia, do surgimento da filosofia, né? Outro, o quarto ponto, nós vamos destacando aí a escrita alfabética, né? A escrita alfabética foi aí essa
quarta condições que fez com que é, aprimorasse o surgimento da filosofia, né? Se até então a tradição mítica se sustentava sob uma tradição exclusivamente oral, transmitida de geração em geração, né? Com o surgimento da escrita, né? O aparecimento de várias versões para o mesmo mito, com a invenção da escrita alfabética, o mito é colocado no papel, né? É escrito, o que contribui decisivamente para que se pudesse identificar seus pormenores, né? Então, se existia um mito, o mito era contado de várias maneiras, né? Cada um dá a sua versão, né? É igual quando morre alguém, né? Às vezes num acidente, uma tragédia, a notícia chega que a pessoa estava bêbada, ou diz, não, ele não bebeu, ou não, ele estava sem dormir, por isso foi sair, dirigiu, enfim, sabe como é essas notícias. Então, com a invenção da escrita, né, com a escrita alfabética, nós vamos agora escrever o mito. E aí, uma vez escrevendo o mito, ou as explicações racionais que deram origem a uma história ou a um determinado acontecimento, nós vamos agora poder sistematizar essa história, né? Fazendo com que ela seja, de certa forma, mais passível de ser verdadeira, tá certo? O quinto ponto, a vida política, né? O quinto ponto para o surgimento da filosofia é a vida política, né? Sem dúvida, a política, ela faz parte de toda a história da vida humana, né? Mais importante das civilizações antigas até os dias de hoje, né? De uma coisa que se destaca na política, principalmente na política da Grécia Antiga, né? É a sua característica principal, ou seja, a presença do discurso racional, né? Então, o logos, né? A expressão grega logos, que significa por meio da organização lógica da razão, né? A organização lógica da razão, nós vamos ter aí o discurso, né? Então, a política traz consigo dois aspectos importantíssimos dentro da Grécia daquela época, né? Então, o primeiro é que com a formação da polis, nós vamos ter aí a discussão, né? Nós vamos ter a discussão que vai fazer parte dessa discussão os cidadãos, né? Que é onde vai surgir o espaço da discussão, que da palavra grega que define esse espaço é agora, ou agorá, tá certo? Então, veja, na vida política, nós vamos ter aí os cidadãos que são modo e que vão participar do modo das discussões políticas, que são o modo de organização e administração da cidade, né? E ágora, que traduzindo do grego, seria esse espaço, seria a praça onde essas decisões, onde essas discussões vão ser tomadas, né? Vai aí fazer com que essas deliberações sobre as leis e outros assuntos importantes para o bem da cidade, né? Seja esse lugar para as deliberações mais importantes que possam acontecer na cidade, tá certo? Há de se destacar também que, com as contribuições e a consolidação da cidade-estado da polis, o grego descobriu-se como verdadeiro cidadão, né? Pertencente à polis, né? Então, essa posição deu aí ao cidadão, né, que pertence à polis, o Estado deu ao cidadão que pertence à polis um horizonte, por melhor dizer, né? Dessa forma, o Estado tornou-se o horizonte ético do homem grego e assim permaneceu até a era helênica, né? Quando o homem vai perder esse espaço de cidadão da polis e depois vai se tornar um cidadão cosmopolita, ou seja, um cidadão do mundo, né? Isso aí foi devido à grande expansão
do império governado pelo rei Alexandre, tá certo? Então, ao conceberem por conta própria, segundo seus próprios critérios, as leis da cidade, tais leis passam a coincidir com a vontade dos homens e não mais são impostas pela tradição e autoridade religiosa, né? Então, a característica política que se acredita que foi uma das condições para a origem da filosofia da grega está ligada a isso, né? É que com a polis, com a polis existe o local da discussão. Depois, esse local da discussão vai ter o cidadão, que ganha o sentido de pertença à polis, né? E a segunda característica política, né, é que o cidadão, uma vez inserido na polis, vai fazer suas leis, né, e vai, assim, colocar uma ruptura total nas leis que até então era dita ou ditada pela religião, pelos deuses, tá certo? Então, todas esses 5 fatores contribuíram para estas condições que nós chamamos as condições históricas da filosofia, tá certo? Muito bem. Outro aspecto que vai aí, de certa forma, dar origem aí à filosofia de início falando, né? É a questão da mitologia, tá certo? A mitologia. O que é o mito, né? O que é o mito? O mito é uma forma especial de explicar o universo e o homem, ok? Uma forma especial de explicar o universo e o homem. Então, como foi dito, a civilização grega não nasceu junto à filosofia nos séculos 7 e 6 a.C. Esse povo, esse povo tem suas origens no século 20 a.C. Também dissemos que o homem não se contenta em não saber as coisas, ou seja, faz parte da natureza humana buscar o conhecimento. Nas palavras de Aristóteles, por natureza, todos os homens aspiram pelo poder, certo? Então, o mito vai ser também, a mitologia vai ser aí um elemento primordial para o surgimento da filosofia, tá certo? O homem não se contenta em não saber as coisas, ou seja, faz parte da natureza humana buscar o conhecimento, né? Então, isso é de agora e é de outrora, né? Imagine que hoje nós temos todas as condições racionais, tecnológicas, já tem a NASA, que é uma grande estudiosa do universo, né? Do cosmo, do mundo, né? E imagine, a não sei quantos, 2000 e tantos anos atrás, 2500 anos aproximadamente, que não se tinha nenhuma forma concreta e sistematizada, como nós temos nos dias de hoje, de entender o universo, a maneira como ele é, tá certo? Então, o homem se imbui dessas duas características, a de sempre buscar o conhecimento, tá certo? Então, as duas ferramentas básicas que o homem tem para explicar o universo são a razão e a imaginação, tá certo, pessoal? A razão e a imaginação. Aí nós podemos nos debruçar sobre essa palavra grega que vem aí inserida de um significado pertinente a esse período da antiguidade na filosofia, tá certo? A palavra mito vem do grego mitos, que significa um modo particular de discurso que é fictício, proveniente da imaginação, sendo que, de certo modo, é identificado como uma mentira. O mito é uma forma particular de ver e tentar compreender o mundo baseada na imaginação.
O mito é uma forma de o ser humano se situar no mundo, tá certo? Então, nesse sentido aí, nós vamos vendo aí que nesse período o mito foi importante para poder garantir a maneira ou a forma pela qual o homem buscava o seu significado no mundo, né? Sendo que, de certo modo, esse mito ele vai ser, entre aspas, a base do surgimento oficial da filosofia sistemática, tá certo? Da filosofia sistemática, ok? A função do mito. O mito tem, dentro das sociedades primitivas e tribais, função de acomodar e tranquilizar o ser humano diante de um mundo misterioso e assustador, tá certo? Então, imagine aquela época, aqueles tempos remotos, sem energia, sem urbanização, né? Por exemplo, eu ainda alcancei esse tempo que poderia se contemplar o universo. Hoje, com a eletricidade, com as cidades todas eletrificadas, né? As luzes de LED horrível, você não tem essa oportunidade de contemplar o universo. Mas há lugares ainda que você pode contemplar o universo, né? E é bonito, né? Digamos que em um determinado interior, bem longínquo da cidade, você pode observar o universo de noite, né? E aqui pode te causar um horror de questionamentos, embora você e eu já sejamos essa nova era, da era digital, da era da tecnologia, que nos ajuda a aproximar realidades mais possíveis, tá certo? Então, o mito é a forma primeira de explicar o mundo, a natureza e o próprio homem, tanto em sua dimensão interna quanto em sua dimensão externa, tá certo? A mitologia grega, as histórias míticas na Grécia Antiga não são fruto da capacidade imaginativa de um só autor. Os autores mas são produtos de uma tradição cultural de um povo a qual tem seu início impossível de ser determinado, tá certo? Então aí nós vamos vendo que esse mito, a mitologia como um todo, ela fez parte da história da filosofia e ela não pode ser descartada, mesmo no estudo, tá certo? Nós não podemos deixar de lado essa mitologia no estudo da filosofia, né? Mais adiante eu vou tentar entender aqui uma, uma história sobre os mitos, né? É interessante que vocês tenham tido contato com algum mito durante a história da vida de vocês, né? Então, a religiosidade grega, como na maior parte dos povos da antiguidade, era politeísta, né? Os deuses gregos eram antropomórficos, antropo, homem, morfos, forma, né? Dessa forma, tais divindades possuíam características tipicamente humanas, sentiam prazer, iravam-se, maquinavam para se vingar, né? Dos deuses ou dos homens, se aproximavam, traíam, sentiam ciúmes, enfim, os deuses possuíam todas as características e sentimentos que identificamos como humanos, quer sejam bons ou maus, qualidades e defeitos, porém, por serem deuses, tinham poderes sobrenaturais, além de serem imortais, motivo porque permaneciam eternamente jovens. Tais deuses habitavam o Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, né? No alto da montanha, eles se reuniam para se divertir, dançar, comer, cantar e etc. Cada um dos deuses tinha uma condição ou atributo especial, sendo responsável
por determinado fenômeno natural ou por algo concernente à vida dos homens em aspectos econômicos, políticos, sociais ou culturais. Entre os mais importantes, citamos Zeus, o chefe dos deuses e o mais poderoso entre eles, que possuía o poder do raio, com o qual castigava todos os que, porventura, o desafiassem ou se opusessem às suas determinações. Afrodite, a deusa do amor. Apolo, deus da música e da poesia. Ares, deus da guerra. Artemis, deusa das montanhas, bosques e caça. Atena, deusa da sabedoria e da estratégia militar. Caos, deus do indefinido, da desordem, daquilo que havia antes do cosmo. Cárites, deusa da beleza. Eros, deus do amor. Hades, deus do mundo dos mortos. Gaia, deusa da terra. Além dos deuses, na mitologia grega também há a presença de semideuses, heróis responsáveis por feitos extraordinários, nascidos da relação amorosa entre deuses e humanos. Entre os mais importantes estamos Teseu, que derrotou o Minotauro, e Hércules, que teve de cumprir 12 tarefas dadas a ele pelo oráculo de Delfos. Perseu, famoso por ter decapitado a Medusa, né? Então, nós vamos aí vendo as histórias míticas na Grécia Antiga não são fruto da capacidade imaginativa de um só autor ou autores, mas são produtos de uma tradição cultural de um povo, a qual tem seu início impossível de ser determinado, tá certo? Então, Zeus, Afrodite, Nefertiti, Apolo, né? Todos esses foram deuses que foram citados pela mitologia grega e que, de certa forma, ganham espaço na história da filosofia, tá certo? Nós não podíamos jamais passar adiante sem tratar da filosofia nessa parte que relaciona a parte da mitologia grega, tá certo? Então, os mitos vão sendo aí importantes para poder fazermos a transição do mito para o logos, né? Que vai ser justamente o que nós vamos tratar na próxima aula, tá certo? Então, nós encerramos essa nossa aula por aqui e eu deixo a vocês aí, eu desejo a vocês um bom prosseguimento nas outras disciplinas, né? E também que coloquem o nome aí na descrição do vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.